Conceitos centrais no estudo de população. Taxa ou índice de natalidade é o número de nascimentos dividido pela população total, multiplicado por 1000. Taxa ou índice de natalidade é o número de nascimentos dividido pela população total, multiplicado por 1000. TN é igual a número de natalidade sobre a população total vezes 1000. Tendo por base dados de 2005, a taxa de natalidade do Brasil era de 20%, 20,4 por 1000, ou 2,04%. Embora ainda seja considerada elevada, a natalidade brasileira está experimentando uma redução nos últimos anos devido aos seguintes fatores: casamentos mais tardios, principalmente no meio urbano, elevado custo da formação de um indivíduo nas áreas urbanas, maior integração da mulher no mercado de trabalho, maior acesso aos métodos anticoncepcionais nas últimas décadas. Atenção, candidato! Não confundir a taxa de crescimento vegetativo com a taxa de crescimento demográfico. A segunda, a população de um país aumenta mediante dois processos: a diferença entre o número de pessoas que entram e o das que saíram, e diferença entre os índices de natalidade e os de mortalidade, que é o crescimento vegetativo natural. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre o número de pessoas que entram e que saem, e dos índices de natalidade e mortalidade. Apesar de ter diminuído bastante nas últimas décadas, os índices brasileiros de natalidade ainda são relativamente altos, se comparados aos dos países desenvolvidos. Taxa ou índice de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total. Taxa ou índice de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total multiplicado por 1000. Taxa de mortalidade, número de óbitos, dividido pela população total vezes 1000. Tendo por base dados de 2005, o último, a taxa de mortalidade do Brasil era de 6,3%, ou 0,63%. A taxa de mortalidade experimentou sensível redução nos últimos anos em função dos seguintes fatores: maior acesso à assistência médica hospitalar por um maior número de pessoas em função da urbanização da população, desenvolvimento da medicina preventiva com as campanhas de vacinação e da utilização de aparelhos e drogas mais sofisticadas, melhoria das condições de saneamento básico que, embora não seja para todos, tem crescido nos últimos anos. Taxa ou índice de crescimento vegetativo ou natural é o saldo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Isso é, crescimento vegetativo é igual a TN menos TM. Pelo último censo, 2010, era de 1,17%. Taxa ou índice de mortalidade infantil é o número de crianças que nascem vivas, porém morrem até 1 ano de idade. Segundo dados de 2008, o Brasil seria de 23% ou 2,3%. Ainda é considerada elevada. Então, a taxa de natalidade infantil, de mortalidade infantil, é o número de crianças que nascem vivas, porém morrem até 1 ano de idade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos nascidos vivos durante a fase reprodutiva feminina, considerado pelo IBGE para efeito estatístico, como sendo entre 15 e 49 anos. Esta taxa caiu em 19% no período de 1980 a 1984. Era de 4,35 e caiu para 3,53 em 1984. De 1960 a 1984, sofreu uma queda da ordem de 50%. Isso se deve principalmente à grande frequência das ligaduras ou laqueaduras das trompas. Atualmente, nossa taxa de fecundidade está estimada em 1,8 filhos por mulher. Caro estudante, a queda da taxa de fecundidade no Brasil avançou bastante nos últimos 46 anos, saindo de 6 filhos por mulher em 1960 e chegando a 1,8 em 2010, ou seja, abaixo da taxa de reposição recomendada pela ONU, que é de 2,1 filhos por mulher. A continuar dessa forma, a população brasileira terá um decréscimo populacional por volta de 2040, quando deverá estar próxima de 235 milhões de habitantes. De acordo com a especialista do IBGE, Sônia Oliveira, a grande variação diz respeito à relação entre o nível de instrução das mulheres e o planejamento do último filho, número de filhos. Em anos anteriores, o número de filhos por mulher caíam apenas
em classes mais altas que para mulheres que tinham melhor instrução. Hoje mesmo, as mulheres de classes baixas planejam o número de filhos que querem ter. O estudo mostra que, em 1970, mulheres que tinham até 3 anos de estudo tinham cerca de 7,2 filhos e mulheres com 8 ou mais anos de estudo tinham 2,7 filhos. Em 2005, esses índices eram de 3 e 1,4 filhos, respectivamente. O levantamento reúne dados já pesquisados pelo IBGE e pretende analisar a relação entre os índices demográficos e a questão da saúde. Pegamos índices oriundos de diversos estudos já publicados e analisamos tendências como a queda da mortalidade infantil e da fecundidade, por exemplo. Explica Sônia. Expectativa de vida, a esperança de vida que corresponde à vida média da população. Pelos dados de 2008, a expectativa de vida está em torno de 72,6 anos, sendo mais elevada para as mulheres. Prezado estudante, que fique claro que a banca examinadora correlaciona o aumento da expectativa de vida a um avanço na qualidade de vida da população brasileira, o que no atual contexto é tido como correto. Política demográfica brasileira. Oficialmente, o governo adotou sempre uma política natalista ou populacionista. A partir de 1974, o governo passou a interessar-se por uma política de planejamento familiar. O Brasil enviou representantes à Conferência de Bucareste, promovida pela ONU, sobre planejamento familiar. O modelo de planejamento adotado no Brasil tem como base o planejamento organizado pela própria família e não pelo governo. A posição do governo é neutra, pois há grande resistência social exercida principalmente pela Igreja e pelos partidos progressistas. Devemos destacar que em nosso território houve um momento de esterilização em massa de mulheres de baixa renda, especialmente no Nordeste, sendo patrocinada por fundações estrangeiras, como é o caso da BEMFAM, Sociedade Brasileira de Bem-Estar Familiar. Nas décadas de 60 e 70, o governo mesmo, não tendo uma política clara de controle populacional, permitiu a atuação de instituições estrangeiras como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford no Brasil, o que acabou por influenciando as políticas sanitárias de controle populacional. Atenção, candidato. Nossa Constituição prevê que o Estado deve dar as condições para a família realizar o planejamento familiar por meio da educação e das condições materiais para isso, como é o caso da distribuição gratuita de camisinhas, pílulas e ainda a realização nos hospitais públicos de cirurgias como a vasectomia e a laqueadura. As autoridades brasileiras, na realidade, especialmente no tocante ao posicionamento sobre o tema, procuram agradar a Igreja Católica e os demais grupos cristãos, majoritários, no país e radicalmente contra os métodos anticoncepcionais, e também se opõem às pressões exercidas pelos países ricos, que gostariam de políticas mais firmes de controle da natalidade nos países pobres, especialmente na América Latina. Apesar desse posicionamento na política interna, o governo brasileiro tem procurado expandir os métodos de planejamento familiar. A população em números. Existe certo equilíbrio biológico entre os sexos. A demografia utiliza o conceito de índice de masculinidade, um homem por 100 mulheres. Em todas as regiões, observa-se que o índice de masculinidade ao nascer é maior do que 100, o que significa dizer que nasceu mais crianças do sexo masculino do que no feminino. O índice de crescimento populacional vem apresentando sensível redução de crescimento desde a década de 70, em decorrência da ocorrência de diversos fatores como a preponderância da imigração, as dificuldades econômicas do país, a insegurança no trabalho e a inserção marcante da mulher no mercado de trabalho. Então, o índice de crescimento populacional vem apresentando sensível redução de crescimento desde a década de 70, em decorrência da ocorrência de diversos fatores como a preponderância da imigração, as dificuldades econômicas do país, a insegurança no trabalho e a inserção marcante da mulher no mercado de trabalho. Observando a pirâmide etária do ano 2000, verifica-se que há mais nascimentos de homens, base de pirâmide, e uma maior mortalidade destes demonstrado pelo estreitamento mais acentuado. No topo observa-se o predomínio de mulheres, demonstrando que essas têm maior longevidade. Distribuição etária da população brasileira. Censo demográfico de 2000.
crescimento demográfico tem apresentado uma modificação substancial nas últimas décadas. Desde 1872, quando se iniciou o acompanhamento da população e se realizou o primeiro censo até a década de 40, o Brasil apresentava um crescimento demográfico inferior a 2%. Isso era uma realidade na qual se tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Muitos nascimentos, porém muitos óbitos. A expectativa de vida era muito baixa. Vários fatores contribuíram para essa realidade, entre eles falta de acesso à infraestrutura, água tratada, esgoto canalizado, coleta de lixo, etc. Falta de acesso à saúde, vacinas, pré-natal, hospitais suficientes. A alimentação deficiente. A subnutrição era um mal comum entre a população pobre. Observe a comparação das pirâmides etárias nas últimas décadas. Base larga, topo estreito. Baixa expectativa de vida. Distribuição etária da população brasileira. Censo demográfico de 1991. Inicia o estreitamento da base. O corpo começa a alargar. Continua o estreitamento da base, alargar o corpo e o topo. Devido às mudanças que ocorreram após a década de 40, houve a preocupação com o crescimento populacional. Verificava-se que após a Segunda Guerra Mundial deu início à transição demográfica nos países pobres. Vejamos o gráfico a seguir. Período de pré-transição. Registram-se altas taxas de natalidade e taxas de mortalidade, com baixo crescimento vegetativo. Primeira fase, queda brusca das taxas de mortalidade com a manutenção das taxas de natalidade, explosão demográfica. Principais causas das mudanças são o maior acesso à saúde, vacinação, vacinas, remédios e infraestrutura urbana. Segunda fase, queda das taxas de natalidade. Com a urbanização, inicia uma mudança no padrão de família na sociedade. Mulheres no mercado de trabalho, maior custo para a manutenção da família na cidade, melhorias sanitárias. Período de pré-transição. Registram-se altas taxas de natalidade e taxa de mortalidade, com baixo crescimento vegetativo. Primeira fase, queda brusca das taxas de mortalidade com a manutenção das taxas de natalidade. Explosão demográfica. Principais causas das mudanças são o maior acesso à saúde, vacinas, remédios e infraestrutura urbana. Urbanização. Segunda fase, queda das taxas de natalidade. Com a urbanização, inicia uma mudança no padrão de família na sociedade. Mulheres no mercado de trabalho, maior custo para a manutenção da família na cidade, melhorias sanitárias. Terceira fase, regime demográfico moderno, pós-transição. Esse é o momento em que se tem um crescimento populacional baixo, tendendo à estabilidade demográfica. Nessa fase, o crescimento populacional se dá principalmente devido ao aumento da expectativa de vida. A tendência que se observa no período pós-transição são mudança do perfil de mortalidade, fim das mortes por doenças de pobre, desnutrição e epidemias, para termos mortes de velho, doenças cardiovasculares. Mudança do perfil populacional, redução do percentual de jovens na população e crescimento do percentual de velhos. Redução do número de componentes na família, família celular, pai, mãe e 2 filhos. Observe os 2 gráficos que demonstram as mudanças por décadas. Gráfico 1 é no período de 1991 a 2003. Gráfico 2. Evolução da taxa de fecundidade no Brasil, 1950 a 2000. Evolução de taxa de fecundidade no Brasil. A redução da taxa de fecundidade demonstra que as famílias em nosso país têm decidido ter um menor número de filhos.